mais de 15 milhões de views no YouTube, não é para qualquer um. Eu vivo com o Gol GLR, a dificuldade, se eu falar para vocês quanto eu paguei de imposto, mas é um carro que eu tive uma situação super chata, as molas foram cortadas, sabe? O Gol GLT tá passando por uma grande atualização. Comprei esse carro do meu amigo Steven, mas tem alguns pontinhos que a gente precisa revisar, tem umas outras besteirinhas que eu fiz. Turma, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, porque hoje é dia da gente bater papo, hoje é dia de eu contar para vocês de umas coisas que estão rolando, hoje é dia da gente meio que passar por cada projeto do canal, que eu quero contar algumas coisas que vão acontecer nesse ano, algumas coisas que aconteceram no ano passado que vocês nem imaginam, enfim, vamos bater bastante papo e eu acho que tem muita coisa para a gente conversar sobre essa turma que está aqui atrás e sobre uma turma que não está aqui atrás também. E a primeira coisa é o seguinte, nem nos meus sonhos mais loucos de 2022 eu sonhei que eu ia chegar em 2023 com essa composição de carros na garagem. Talvez a figura mais diferente que chegou por aqui foi esse carinha, Suzuki Jimny Sierra, que tem sido um baita companheiro de viagem, de dia a dia, de muitas coisas, mas foi um carro que não estava de fato nos planos e aí as coisas foram acontecendo, eu me encantei com o carro, enfim, e deu no que deu. Terminei o ano vendendo o Uno e esse carro entrando na garagem, o Subaru Impreza GT98, que também era outra coisa que eu nem imaginava. Tudo que eu imaginava fazer com esse carinha eu não fiz, tudo que eu imaginava fazer com esse carinha eu não fiz. E eu não fiz por alguns motivos, então vamos começar com o Gol GLR, que é de fato o querido de vocês, é o meu bem precioso aqui, o meu filhão, que nem eu brinco com vocês, mas é o carro que está há mais tempo, desde 2009 na minha garagem, é o carro que tem a maior história e que com certeza tem a maior audiência, mais de 15 milhões de views no YouTube, não é para qualquer um. Da mesma maneira que não é para qualquer um ir morar nos Estados Unidos, ir morar no Texas e voltar a morar no Brasil, e agora eu vivo com o Gol GLR a dificuldade de conseguir emplacar o carro. Nossa senhora, é um tipo de coisa que você fica literalmente de mãos atadas, não tem o que fazer a não ser esperar, a não ser testar a sua paciência. Eu vou falar que durante o ano passado, né, esse carro está no Brasil desde 2019 que ele voltou ao Brasil. Aí em 2020 a gente começou a nacionalizar ele e passei meio que 2020 ele ainda ficou importado, porque eu ainda estava morando nos Estados Unidos, aí no final de 2020, começo de 2021, voltei a morar no Brasil, decidi nacionalizar o carro, paguei todos os impostos de novo. Se eu falar para vocês quanto eu paguei de imposto, eu acho que eu tenho até vergonha de falar, você quer saber bem a verdade, porque de fato é uma vergonha pensar que nos Estados Unidos eu paguei 2% de imposto, deu em torno de, sei lá, 200, 300 dólares para fazer o processo, né, tabela FIP lá que eles consideram o valor do Brasil, e aqui para nacionalizar essa última vez, eu vou contar para vocês, já foi mais de 20 mil reais, fora, né, toda a história do transporte, enfim, esquece isso, só para nacionalizar o carro, de um carro que foi fabricado aqui e que estava aqui. São essas loucuras que a gente tem que fazer, e quando esse tipo de coisa acontece, eu fico pensando em o que eu posso trabalhar mais, o que eu posso fazer além do meu trabalho melhor para eu conseguir com que isso de fato não seja um problema tão pesado quanto foi, obviamente. Mas eu passei o ano com ele hospedado aqui no Box 54, para quem não conhece, é o maior complexo de carros de coleção da América Latina, que tem aqui pertinho de São Paulo. Eles têm uma infinidade de carros, são centenas de carros que eles têm aqui dentro, de todos os tipos, de todos os perfis, para todos os tipos de cliente. Basicamente eles cuidam do carro e aqui dentro eu consigo movimentar ele. Então esse carro, eles funcionam toda semana, checam questão de bateria, pressão de pneu, deixam o carro sempre impecável e o carro está aqui. Eu estou esperando esse processo se resolver. Eu confesso para vocês que eu já pensei em mandar esse carro de volta para os Estados Unidos, que eu falei, nos Estados Unidos até 2024 ele está emplacado, dá para ele continuar emplacado lá, e lá pelo menos eu conseguiria aproveitar, nem que fosse 1 ou 2 vezes por ano, para criar algumas histórias legais e algumas histórias únicas para vocês. Mas a situação é essa, eu estou meio literalmente de mãos atadas, tenho um monte de ideia com esse carro, e eu vou falar para vocês que bolar ações e bolar coisas para fazer com esse carro não é um negócio fácil, porque ele é um carro super conhecido, ele é um carro com uma história
mega única, né? Onde esse carro chegou, a audiência que esse carro teve, os lugares onde esse carro já teve oportunidade de passar e as histórias que eu tive oportunidade de vivenciar com ele, que eu confesso que é bem difícil pensar no que fazer. Tem gente que fala, põe ele na pista, põe ele para andar em track day. Tipo, eu fiz esse carro nessa configuração para ser um carro meio que de rua, sabe? Um carro para eu curtir na rua, mas com toda essa essência que eu gosto, né, dos carros de pista, do banco concha e tal. Se eu for colocar na pista, eu sei que ele não é tão bom quanto um GLT. E quanto o GLT ainda mais vai ser esse ano, eu já vou contar para vocês. Então, assim, é uma situação meio tipo, vou me divertir, que eu vou estar andando no carro, sim, mas eu acho que quando chega num, sei lá, num nível que eu corro, que, sabe, que eu já tenho, graças a Deus, alguma experiência no circuito, eu quero ir para o circuito para andar bem. Eu quero ir para o circuito para andar aquilo que der para andar. E aqui eu sei que para esse carro andar direitinho, eu vou ter que fazer coisa. Eu vou ter que revisar a história do freio. Quem lembra lá atrás que eu tirei o freio desse carro para usar RPF1? Tem a parte de refrigeração, tem a parte de suspensão, tem um monte de coisa que eu mexeria no carro. E não é muito a ideia, né? Minha ideia quando eu trouxe ele para o Brasil era tipo colocar banco traseiro, colocar ar-condicionado para curtir ele na rua. Então eu fico um pouco nesse misto de sentimento, vamos dizer, do que fazer. Por enquanto está aqui, mas eu gostaria de dar um caminho para ele continuar contando histórias legais para vocês e para continuar me proporcionando momentos tão especiais como esse carro já proporcionou. Enfim, esse é um carro que está aqui. E aí tem outro carro, que é o Camaro SS 2010. Esse carro eu acabei fazendo um negócio, foi uma coisa meio inesperada e ele acabou entrando de fato num negócio para mim. Era um carro que eu não esperava ter, mas é um carro que de certa forma eu tinha vontade de ter, principalmente para fazer um projeto para vocês. Não é exatamente o perfil de carro que eu gostaria de ter aqui no Brasil. E não desprezando o Camaro, e não porque eu não gosto, é uma baita plataforma e é justamente isso que eu tenho vontade de criar e mostrar e fazer projeto com um carro como esse, mas obviamente vocês sabem que a minha paixão é pelo Corvette, que é o carro que eu tive a oportunidade de ter. Aqui ele é um carro 4 lugares, tem essa vantagem, então dá para curtir em família, dá para pôr a Estelinha no banco de trás, mas é um carro que eu tive uma situação super chata durante todos esses 1 ano e meio. E foi justamente por isso que eu não mexi. Não tinha razão por que eu mexer enquanto a parte de documentação desse carro não tivesse em dia. Ela não estava, eu sabia que não estava, mas um processo que eu achei que ia demorar 1 mês para resolver, demorou aí pelo menos 1 ano e meio e eu vou falar para vocês, no começo de fevereiro, que é quando eu estou gravando esse vídeo, começo não, já estamos no meio de fevereiro, ele ainda não está 100% resolvido, a parte de documentação desse carro, então eu não estou usando. Eu estou esperando tudo resolver para eu de fato conseguir ter prazer para curtir o carro. E aí a minha ideia é, primeiro, fazer uma bela revisão nele, porque é um carro que ele veio com muitas coisas assim que precisam mexer. Parte de suspensão está muito ruim do carro, as molas foram cortadas, sabe? Um trabalho foi mal feito. Motor funciona direito, mas eu acho que os coxins do motor estão estourados e aí ele entra no modo de emergência muito fácil. Você dá o pé no carro, o motor movimenta e ele já entra num modo de emergência. Tem a parte de iluminação que eu quero mexer, porque os faróis desse carro não iluminam absolutamente nada, é um negócio que chega a ser perigoso. Quero montar os faróis originais mesmo, da carinha do Camaro, consegui, né? Esse carro tinha aro 22, comprei as rodas originais, eu consegui um jogo de roda original desse carro que eu montei. Então assim, eu quero dar um trato, quero fazer toda essa parte para o carro funcionar direitinho, e aí minha ideia é trocar comando de válvulas. Eu acho que um V8 americano merece ter aquela lentinha daquele jeito que vocês sabem que eu tinha no Corvette, que eu adorava. Trocar coletor de escape, filtro e fazer um remap no carro. Eu acho que ele vai ter aí pelo menos uns 50, 60 cavalos a mais, além da experiência de dirigir, que eu acho que vai ser muito especial. Eu gosto dessa 5ª geração do Camaro na cor prata com roda prata, assim, eu acho que fica super bonito, meio que atemporal. É um carro que tem umas linhas super diferentes, o interior preto, que é bonito também, vai merecer um trato, talvez algumas customizações leves, porque ele tem os acabamentos assim, tipo aquele acabamento da porta, assim, que eu não curto muito, mas isso obviamente que não é uma prioridade. A prioridade é fazer o carro funcionar e principalmente eu conseguir curtir o carro, né? Restaurar essas rodas, olha como é que vieram as rodas. Os pneus também preciso trocar, enfim, tem bastante coisa assim para fazer.
para deixar tudo do jeito como eu acho que tem que ser e obviamente me proporcionando uma experiência mais legal. Então eu acho que fazer esses detalhes e tal, vamos trazer o carro aí para o jogo, mas isso daí precisa ser resolvido para eu conseguir ter um prazer e a liberdade de poder curtir o carro e chamar o carro de meu mesmo, tá? E aí eu estava comentando com vocês sobre Gol GLT. Gol GLT está passando por uma grande atualização. Eu tirei a mecânica dele em agosto, se não me engano, do ano. GLT, para quem não sabe, é o irmãozinho desse cara, que eu fiz principalmente pensando para curtir nas pistas, curtir em track day. E agora estamos montando um motor novo, que se tudo der certo vai ser um baita de um motor legal. O cabeçote está com o Stumpf, ele está terminando porque eu trouxe os corpos da Janvey para a gente montar, os comandos já estão na mão, enfim, está tudo no jeito. E aí vou revisar a parte de suspensão, a parte de roda e pneu. O carro está indo para a Baidane Studio agora, semana que vem. Imagino na semana que vocês estão assistindo o vídeo, o carro vai para lá. Vai ser feito uma parte nas caixas de roda para a gente conseguir usar essa roda 15x7 lá com o que o carro tem de cambagem, de tala. E aí volta para a Racer para a gente montar toda a parte de mecânica, o Fernando desenvolver, enfim, todo o carro com toda a expertise dele de sucesso que ele tem em circuito. Então é esse o plano para o GLT, quero curtir bastante o GLT esse ano, é essa a minha ideia, tá? Rabbit terá atualizações e para quem ficou no vídeo até agora, eu já vou começar a soltar algumas coisinhas a mais. O Rabbit não vai ser mais 16 válvulas, tá? E vai ser injetado. Eu decidi partir para um motor com uma configuração de rua, com algo que eu tenho certeza que é legal, que é divertido e que não é tão caro quanto um 16 válvulas. Eu quero deixar aquele 16 válvulas guardado para alguma situação mais especial que eu precise. No caso do GTI, o que eu quero com ele é ter um carro com desempenho legal, com funcionamento legal, para eu poder curtir, ponto. Então esperem sim um motor novo, com mais potência do que tem hoje, que hoje com 16 válvulas, com 2 Weber, não sei o que, ele está com 125 cavalos. Imagina como está morto o motor que está naquele carro. Então, é esse o plano, tá? Da linha dos Volkswagen, que são 3 que eu tenho hoje. Tenho 3 Volkswagen, um Chevrolet, um Subaru e um Suzuki. E a Mercedes nos Estados Unidos, não posso esquecer. Está lá na Fiotec, guardada lá no mesmo canto lá que eles tinham deixado. Pretendo fazer viagem esse ano, vamos ver se a gente consegue. Eu falo a gente porque eu não quero estar sozinho nessa, virar os 400 mil quilômetros. Bom, Subarinho, vocês viram aí recentemente o vídeo na oficina e eu estou falando, vocês viram porque eu suponho que vocês tenham visto, mas para quem não viu, vejam o primeiro contato com esse carro. Comprei esse carro do meu amigo Steven, levei ele para o Track Day Interlagos, adorei a experiência, um carro 1998 que esse carro faz maravilhoso. Agora eu quero começar toda a parte de manutenção dele, quero mudar a cor das rodas, vou dar uma carinha nova para o carro, fazer toda a parte de estética para esse carro voltar a ter um brilho bacana, um brilho bonito, porque o carro é legal, o carro é alinhado, o carro é bem conservado, mas é um carro, obviamente, pela idade, precisa de um carinho, mas é um carro muito bonito, muito acima da média para quem ainda não viu o vídeo. Um baita carro legal, uma experiência que eu estou adorando. E vou falar, um carro que eu sonhei muito quando moleque em ter, namorava muito esses carros assim, mas sempre tratei como um sonho muito distante. E de repente, numa ligação para o Steven, que eu pedi uma ajuda para ele, ele falou, você não quer ficar com o Subaru branco? Eu tinha acabado de vender o Uno e eu queria um carro legal para servir de backup aí para o dia a dia e que tivesse ar-condicionado. Acabou sendo, cá entre nós, muito mais legal do que eu imaginava. Então, esse foi o último carro que chegou na garagem e é isso. Agora, esse carinha aqui, que é um baita de um parceiro, nossa, como eu tô gostando desse carro, só tendo, usando e para entender o que esse carro é capaz e o que ele pode causar de prazer e as situações que ele pode te proporcionar que você nunca mais vai esquecer. Então, foi o primeiro carro que eu usei esse ano, de fato, porque eu fiz a viagem pro Jalapão. Foi muito legal, para quem não viu os vídeos, vejam os vídeos no canal. E quero esse ano fazer pelo menos mais uma viagem grande, junto com o pessoal da Keep Track. Provavelmente eu vou fazer a viagem para o Pantanal,
que eles dizem que é maravilhosa e que a Stella vai pirar. Vamos ver se tudo dá certo, né? Para fazer isso acontecer, mas é esse o plano. A gente fez umas pequenas modificações esse ano, provavelmente eu não devo mexer no carro, tá? Se eu mexer, vai ser algum upgrade na parte de suspensão, talvez para testar algum componente, para fazer alguma coisa de diferente. Preciso levar ele para fazer a revisão de 10 mil quilômetros. Esse carro, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses, já está com 10 mil quilômetros. Vou levar na New X para a gente revisar o PPF dele. É maravilhoso, mas tem alguns pontinhos que a gente precisa revisar, tem umas outras besteirinhas que eu fiz, mas enfim, coisas de quem usa o carro no dia a dia. E aí entra uma coisa que, se tudo der certo, esse ano, e com todos esses carros, né, eu ainda quero ter mais um projeto, que é esse para dar uma causada aí com vocês, mas para criar uma história que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Estou tentando fazer dar certo, vamos ver se de fato vai dar certo, porque o ano está só começando e todo começo de ano é um grande desafio, são coisas para acontecer, mas eu estou me esforçando pra caramba para fazer isso acontecer. Vamos ver se de fato vai dar certo, porque vai ser um projeto com uma preparação legal. Não vou falar, porque eu não quero estragar, senão eu vou falar um pouco mais do que deveria. E aí, a outra coisa é, da mesma maneira que aconteceu ano passado, pode ser que meu ano termine muito diferente disso. Então, o que eu acho legal é, vamos pegar no final de começo de 2024 e olhar esse vídeo de novo para ver o que eu consegui levar para frente e o que continua na mesma, o que foi embora, enfim. Eu tenho algumas outras ideias, só que muitas vezes numa garagem de um entusiasta, um jogador precisa ir embora para entrar outro. Então pode ser que isso também aconteça. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, muitas vezes pode parecer que é falta de empenho da parte minha de criação de conteúdo, assim, que às vezes algumas coisas demoram, algumas coisas não andam, e eu falo muito para vocês, assim, eu tenho tido muita dificuldade com muitas coisas para fazer aqui no Brasil. E eu falo isso porque às vezes as coisas não andam na velocidade que a gente gostaria, não andam na velocidade que deveria, os produtos ou os serviços são entregues de uma maneira diferente do que a gente gostaria. Então eu falo para vocês assim, fazer um projeto é coisa para quem de fato é apaixonado por carro, não é para uma pessoa que gosta pouco, e tem que ter muito empenho, tem que ter muita dedicação. Graças a Deus eu tenho o privilégio de estar cercado de muita mão de obra boa que me dá muito suporte. Só que muitas vezes a gente depende de outras coisas por aí e que às vezes não dá para andar na velocidade como eu gostaria, mas está andando. O Eclipse ficou pronto a fase 1, o Voyage eu consegui fazer o projetinho, teve o Uno que eu tive a oportunidade de curtir, enfim, teve muita coisa legal. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, eu tenho conciliado toda essa minha paixão de modificar, preparar, customizar carro com os outros projetos com marca, como eu tenho, por exemplo, com a Fiotec, com a Motul, tenho com a Ram, com as picapes e diversas outras coisas que, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de fazer com muito suor, batalhando pra caramba. Muitas das coisas, eu digo que a maioria das coisas, obviamente, não chegam até vocês, mas saibam que por trás das câmeras, ou como eu estou agora de frente para as câmeras com vocês, tem muito esforço para fazer tudo isso acontecer e poder continuar levando tanta história legal e tanta história única. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham curtido mais essa. Fiquem à vontade aí nos comentários, afinal esse espaço também é de vocês. Tchau!